Então, nesse processo 501.23.31, no processo dele desmembrado, depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Senhor Barusco, o senhor foi acusado de um crime nesse processo. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor ficar em silêncio, inclusive, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas, como já é sabido, o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público. Por meio desse acordo, o senhor teria aberto mão do direito ao silêncio e se comprometido a dizer a verdade. É isso mesmo? Sim. O senhor pretende manter o acordo, então? Sim. Senhor Barusco, na condição, então, de acusado colaborador, o senhor não tem mais o direito ao silêncio e, inclusive, também o senhor tem o compromisso com a justiça de dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou lhe adverti-lo, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, além do senhor correr o risco de perder o acordo, o senhor também vai ser responsabilizado pela mentira. Inclusive, se incriminar alguém indevidamente, certo? Correto. O senhor já prestou, sei que o senhor já prestou diversos depoimentos, somente fora da justiça a respeito desses fatos, mas essa é uma ação penal, então alguns conteúdos são repetidos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Indagando inicialmente ao senhor, o período que o senhor trabalhou como gerente da área de serviços e engenharia da Petrobras. Eu trabalhei como gerente executivo, né, da área de serviços da Petrobras, eu não lembro exatamente o mês, fevereiro ou março de 2003 a início de abril de 2011, quando eu inclusive deixei a Petrobras, né? Foi meu último cargo na companhia. Quando o senhor começou a trabalhar subordinado ao diretor Renato Duque? Bom, eu já tinha trabalhado na época, o senhor Renato Duque. Nós éramos, assim, colegas de gerência numa área do EP. Ele era gerente de sondas, eu era gerente de plataformas de produção. Então, certo. A gente trabalhou junto. Depois, quando o senhor Renato Duque se tornou diretor de serviço da Petrobras, que acho que foi janeiro de 2003, aí ele me convidou para ser gerente executivo da área de engenharia, da área de serviço. E aí eu comecei a trabalhar com ele nesse período, março de 2003. Na sua atividade, o senhor conheceu o senhor Paulo Roberto Costa, presidente? Conheci o Paulo Roberto Costa logo quando entrei na Petrobras, que assim, a gente era meio contemporâneo, né, de turma, então eu conhecia. O senhor Paulo Roberto Costa relatou que ele assumiu esse cargo de diretor por conta de uma indicação política do Partido Progressista. O senhor tinha conhecimento disso na época? Olha, isso era era um assunto que as pessoas comentavam, né? Mas assim, é difícil saber, ter certeza, né? Assim, mas se comentava isso, né? Uhum. O senhor sabe me dizer se o senhor Renato Duque ele assumiu esse cargo de diretor também em decorrência de alguma influência política? Era também comentário, né? Que teria sido o PT, mais especificamente o senhor José Disseu, mas ele nunca comentou isso comigo, nunca falou nada disso comigo. O Ministério Público afirma, nessa ação penal e em diversas outras, que haveria uma espécie de clube de empreiteiras que combinariam resultados das licitações de grandes contratos da Petrobras. O senhor tinha conhecimento na época disso? Esse termo clube eu só vim a conhecer agora recentemente, após o início da Lava Jato. Porque a gente fazia as listas das licitações, né? Eram feitas através de um sistema que na engenharia é chamado PROGEF. Então, era um sistema de qualificação. E as empresas, tá, que coincidentemente também eram as maiores, mais bem qualificadas, então as listas eram muito parecidas, se repetia muito, assim, essas empresas apareciam frequentemente nessas listas, né? Então a gente, por força até da profissão, tinha muito contato com essas empresas. Agora, assim, a gente desconfiava que eles conversavam, que eles falavam, mas não tinha nenhuma evidência.
Só que nas licitações, né, isso eu até enfatizei no meu depoimento anteriores, dos primeiros pacotes do Comperge e da Renest, eles tiveram uma ação muito forte ali, né? Aí eu pelo menos consegui sentir Mas o que o senhor observou? Por que o senhor pode ser mais específico? Não, foi o seguinte, a gente vinha num ritmo de muitas licitações, um ritmo até bastante aquecido, mas as licitações eram espaçadas, né, as grandes licitações. Certo. Na Renest, o que aconteceu? Eu lembro que houve acho que foi na Renest, que teve um expediente que se colocou 7, 8, 9, se eu não me engano, licitações de grande porte, né? Ao mesmo tempo, né, no mercado que já estava aquecido. Isso propiciou uma ação muito forte deles. Então, por exemplo, quando foram abertos os envelopes, a primeira abertura de envelopes, os preços vieram assim na estratosfera, né, tipo 50% a mais, 40% a mais, até o dobro tinha, né? E eu lembro que a gente foi assim foi sumariamente cancelada a licitação e se partiu para um rebid, para um segundo certame. E nesse segundo certame, novamente, eles vieram com 20% acima, 23%, 24%. E eu lembro que depois de muita discussão, eu lembro até de ser cobrado do diretor Paulo Roberto, poxa, quando é que vai ser o resultado dessas licitações? Porque era muita discussão, tal, muita debate para ver, entender preço e tal. E a gente acabou fechando, né, dentro dos procedimentos da Petrobras, mas muito próximo do limite superior, que era 20%. Né? Então essa foi uma ação muito forte que eu identifiquei o cartel agindo, não só entre eles, porque eles iam discutir também quem ia apresentar proposta, quem não ia, assim eu entendo. Mas eu senti também eles fazendo pressão para fechar em cima do limite, nos preços no limite superior. Mas alguém relatou ao senhor diretamente que existia um cartel, que havia esses ajustes de licitação? Assim, isso eu não conversava explicitamente, mas às vezes eles comentavam que conversavam. Eles quem comentavam? Alguns representantes das empresas. O Ricardo Pessoa. Eles conversavam com quem? Com o senhor, dizendo que tinha alguma espécie de acordo, de ajuste, ou não? Eles comentavam que eles conversavam entre si, né, e não chegava de ser explícito, vai ser essa licitação vai ser da empresa tal, aquela da empresa tal. Isso aí eu nunca vi, né, assim, nunca participei disso. Essas empreiteiras, elas faziam chegar na sua mão alguma lista de empreiteiras a serem convidadas para essas licitações específicas, ou alguma espécie de informação ou solicitação, convide essas empresas e não outras? Havia alguma coisa dessa espécie? Houve uma tentativa uma vez, foi da Odebrecht, tá? Me colocou uma lista, mas era inútil, né? Porque a lista não era a gente que fazia, a lista vinha da área técnica, vinha da qualificação. Né? Mas o senhor não podia influenciar de alguma maneira a inclusão ou exclusão de empresas dessa lista? Eu nunca tentei, porque vinha da... Assim, eu poderia agir no caso, por exemplo, de uma dúvida. Né? Por exemplo, assim, poxa, essa empresa aqui não está atendendo 100%, está 99%, vamos aumentar a competitividade. Aí, quando tinha alguma dúvida, alguma coisa que precisava de um apoio gerencial maior, eu poderia, vamos dizer assim, influenciar. Mas colocar uma empresa ou tirar uma empresa, assim, colocar uma empresa não qualificada ou tirar uma empresa qualificada, isso era muito difícil, era quase impossível, porque vinha da área técnica e tinha que ser seguido o que vinha da área técnica, né? O senhor recebeu na sua atividade como gerente executivo valores, comissionamentos, propinas dessas empreiteiras? Sim. Como que isso começou? O senhor pode me esclarecer? Olha, eu tive
eu comecei recebendo propina da SBM, né? Em 95, 96, eu não lembro exatamente o início, quando começou. Ligado a alguns contratos de plataforma. Ganhava um percentual da comissão, né, de representação do representante da SBM. Né? E eu não, porque no tempo eu não sei precisar exatamente, mas em 2003 que eu comecei a conviver com muitas empresas e tal, aí começou uma outra empresa. Quando eu vi, eu estava nesse, vamos dizer assim, nesse mercado, vamos dizer assim, né? nesse cenário. Tá? Isso foi a partir do senhor ter assumido essa função de gerente executivo? Até 2003, eu só me lembro de ter recebido e de receber da SBM. Tá. A partir de 2003, eu comecei, final de 2003, né? Porque quando eu entrei não tinha tanta assim, intimidade ou relacionamento com as empresas, nem com o diretor. Mas assim, final de 2003, início de 2004, eu comecei a receber de outras empresas. E era uma coisa que o senhor recebia ou como isso funcionava? Outras pessoas ali dentro recebiam também? Sim, tinha. Era uma divisão onde participava. Assim, no começo tinha um percentual para casa, né, que participava eu, o Renato Duque. Eu lembro do Zelada, participou de um diretor que na época não era diretor, ele era gerente dentro da engenharia. Isso foi progredindo. Depois eu comecei a ter mais informação, fiquei sabendo que tinha um percentual, né, que era dividido entre o Partido dos Trabalhadores, né, e a casa. Né. Aí fui tendo mais casa informação. Era o pessoal interno do pessoal interno, O senhor mencionou o Zelado algumas vezes? Sim. Basicamente era eu e o Renato Duque, basicamente, né? O Zelada pouquíssimas vezes, e mais no final, assim, já 2011, né? O Roberto Gonçalves, né? E como que era calculado esse pagamento dessas vantagens? Assim, a regra básica era assim, era 1%, se fosse contratos que a diretoria de serviço estivesse fazendo relacionado às obras do EP, do gás e energia, né? Normalmente era um total de 2%. 1% ia para o Partido dos Trabalhadores e 1% vinha para casa. E aí tinha a divisão interna na casa, que poderia ser uma parte para o Duque, uma parte para mim, ou então, se tivesse alguma pessoa que fosse operador, tivesse custo para gerenciar, vamos dizer, esse valor, então o operador tinha uma parte, Renato Duque, eu. Ou então, operador, eu, Renato Duque, Zelada, entendeu? Cada contrato tinha uma divisão. Como que era, mais ou menos, em média, dividido na casa, esse 1%? Assim, por exemplo, se tivesse um operador, seria 40% para o Renato Duque, 30% para mim e 30% para o operador. Né? Agora, quando eram contratos da área do abastecimento, né, a divisão era diferente. Era 2%, né, total, mas só que era 1% para a área do abastecimento, do diretor Paulo Roberto, e 1% para a área de serviço. Aí esse 1% era dividido, 0,5% partido e 0,5% para casa. E na casa se aplicava a divisão parecida com o outro caso. E o senhor tinha conhecimento na época que havia esse pagamento também para a diretoria de abastecimento? Sim, porque por causa dos percentuais, né? Essa regra ficou estabelecida. O senhor chegou a conversar juntamente com o senhor Paulo Costa, com o senhor Renato Duque sobre essas questões, não? Não, nunca conversei com o diretor Paulo Roberto sobre esse assunto, nunca. Só com o Renato Duque. Renato Duque. E esse percentual era em cima também dos aditivos ou só dos contratos? Essa é uma pergunta difícil, porque teoricamente era em cima de tudo, né? Mas aí quando chegava nos aditivos sempre dava problema de recebimento, né?
E o senhor sabe me dizer, por exemplo, que empreiteiras que pagavam? Algumas delas, poderia citar alguns nomes? Eu citei, inclusive, alguns contratos, né? Andrade, Odebrecht, OS, UTC, Engevix, né? Nesse processo aqui em particular, a referência são alguns contratos específicos e algumas empresas. A Toyo Cetal, SOG Cetal, pagava? Sim. O senhor chegou a tratar esse pagamento de propina com algum dirigente da Cetal? Com quem que o senhor tratou? Assim, a Cetal, porque é diferente, porque a Cetal ela tinha mais de um operador. Porque a Cetal, quando se associava com a Toyo, e aí o consórcio Toyo Cetal, normalmente quem conversava com a gente era o senhor Júlio Camargo. Nos contratos que a Cetal tinha, sem ser com a Toyo, por exemplo, consórcio com a Mendes, consórcio acho que com a MPE também, nesses casos, quem discutia esses assuntos era o senhor Mário Góes. Então, tem que ser diferenciado, né? Então, eu conversava com o senhor Júlio Camargo para os contratos Toyo Cetal e conversava com o senhor Mário Góes para os contratos Cetal e outros, né? O senhor chegou a tratar diretamente com o senhor Augusto Mendonça? Eu conversei algumas coisas com ele, mas assim eu não tratava diretamente com ele, porque como tinha operador, quem tratava mesmo era o operador, que recebia, que controlava e tal. Cheguei a conversar com o Augusto. A Mendes Júnior pagava também vantagem devida? Propina? Eu me lembro desse contrato, acho que foi no Paraná, né? Paraná ou na Replan? Um dos dois, ou foi na Repar ou na Replan, no qual ela estava junto com a Cetal, Cetal Mendes e MPE. E o senhor chegou a conversar com algum executivo da Mendes Júnior sobre propina? O senhor se recorda? Sobre propina? Eu não me recordo. A OS pagava propina? Pagava. O senhor se recorda de ter conversado com algum executivo da OS sobre propina? Conversei. Com qual? Com o senhor Agenor Medeiros. Mas assim, foi uma... porque eu lembro que foi em relação ao contrato do SEMPES. Que vinha, vamos dizer assim, estava tendo um faturamento, ou um pagamento regular. Aí houve uma interrupção, uma parada dos pagamentos. Nesse momento eu lembro que eu conversei com a Agenor, mas tipo, assim, para saber o que estava acontecendo, por que tinha parado. Mas sobre a questão das propinas? Sim. Não, assim, eu normalmente conversava de trabalho com eles, tá? Agora, sobre propina, eu lembro de ter conversado essa vez com ele. Com o senhor Agenor, E isso era relativo, o senhor mencionou aquele do SEMP? Sim. Eu vou lhe mostrar aqui um documento que foi juntado pelo Ministério Público aos autos. Pedir para o senhor dar uma olhadinha. É uma tabela, supostamente, de obras nas quais o senhor teria recebido valores. Sim, eu tenho conhecimento. O senhor se recorda dessa tabela? O senhor que produziu essa tabela? Sim. Agora, eu tenho que ressalvar o seguinte. Eu tinha essa tabela, né, assim, bem detalhada. Tá. Né? Aí, quando houve o início da Lava Jato, né, eu destruí todos os meus arquivos e... Então, essa tabela ela foi recomposta. Né? Então, pode ter alguma incorreção, porque foi recomposta após. Né? Essa é uma tabela nova. Fui eu que fiz, sim. Né? Eu posso afirmar que esses contratos... houve pagamento de propina, né? É muito próximo do que está escrito aí. Agora, o que eu não posso afirmar é que tudo foi pago, né? Assim, grandes parcelas foram pagas, né? Como é que era a questão do pagamento? Era condicionado a algum evento? Por exemplo, o pagamento da Petrobras, ou a execução da obra, daí que vinha o pagamento da propina, ou não tinha um condicionamento assim? Era assim... Pelo menos eu entendia que era implícito com o andamento da obra, né?
Se tivesse um faturamento de 60%, o pagamento das propinas também teria que andar dentro daquele, vamos dizer, daquele percentual, né? Nessa tabela aqui que foi produzida, tem uma linha aqui que é esse contrato da Interpar, consórcio Interpar na Repar, Mendes Júnior, MPS e tal. Eu vou mostrar para o senhor aqui, peço para o senhor dar uma olhadinha. Esse eu lembro, bem porque esse foi um dos que foram pagos integralmente. O senhor se recorda como é que foi negociada essa propina? Com quem que o senhor tratou esse pagamento de propina nesse contrato? Eu não me lembro da negociação. Eu me lembro que quem recebia isso era o Mário Góes. E que esse contrato teve assim um andamento nesse aspecto do pagamento da propina, assim, normal, foi pago ao longo do processo. Quanto que foi pago de propina nesse contrato? Esse aqui é um daqueles do que tem o abastecimento, né? Então Isso. foi pago 0,5% para casa. Esse 0,5% da casa foi pago. Mas e outro 0,5% pro... Essa é aquela questão. O 0,5% que ia para o partido Uhum. é como se fosse uma alocação. Sei. Quem era responsável por receber, por gerenciar, era o partido. Eu Então, não me envolvia. Passava na sua mão. Não. Eu nunca paguei nada para o partido, zero. Tá. Mas Mas o acerto era do 1%. 1%. Esse aqui é daqueles que tem 1% para o abastecimento. Tá. Isso é o que eu sabia. Sim, né? sim. E 1% para a área de serviço. Esse 1% da área de serviço está aqui, ó, 0,5% para o partido, né? E 0,5% para casa. O senhor se recorda se nessa negociação desse contrato do consórcio, o senhor chegou a tratar com os executivos da CETAL, ou da Mendes Júnior, ou da MPE sobre a propina? Ó, com certeza eu conversei com Augusto Mendonça. Os outros dois eu não me recordo ter falado sobre isso. Nessa mesma folha tem uma outra linha ali embaixo, OAS, fala do consórcio Gazan e do Urucu, Coari, Manaus. Peço para o senhor dar uma olhadinha. OAS, certo. Houve nesses contratos, houve pagamento de propina? Sim. Sim. O senhor se recorda com quem que o senhor teria tratado esse assunto? Com o Mário Góes. Com o Mário Góes também? É. O nome do operador me parece que está em branco ali nessa linha. Algum motivo por estar em branco ou teria sido o senhor Mário Góes mesmo? Eu estou na dúvida. Mas eu lembro que houve pagamento de propina. Isso eu lembro com certeza. Né? Se o senhor puder me passar. Então, ainda nessa tabela, na outra folha, tem o consórcio... desculpa, esse primeiro que eu lhe mostrei, embora seja consórcio Interpar, ele fala Replan aqui. E depois na outra folha tem o consórcio Gasolina Coque da Repar. É porque são as três mesmas empresas, não é isso? Isso, CETAL mesmo. Esses dois contratos eles pagaram propina. Os dois contratos ou um só? Os dois contratos. E nesses dois o senhor não se recorda com quem que o senhor negociou? Com o Mário Góes. É porque o Mário Góes conversou com Augusto Mendonça. Eu não me recordo de sentar assim com Augusto Mendonça e conversar esse tipo de coisa. Eu me recordo de ter uma vez falado com ele que não estava havendo pagamento, que estava muito tempo parado, só isso. Nesses recebimentos que o senhor, desses valores, a partir da sua posição de gerente executivo, o senhor chegou a receber só o senhor esses valores ou era sempre... havia essa divisão com o senhor Renato Duque? A divisão com o senhor Renato Duque existia, só quem recebia era eu, né? Eu que recebia. E aí eu tinha um acerto de contas, assim, não é que eu pagava o senhor Renato Duque, a gente ia fazendo um ajuste, né? Depois eu vinha mais tarde acertar com o doutor Renato Duque.
É, as empresas pagavam por quê? Já lhe fiz essa pergunta. Eu me embaraço sempre porque eu não entendo direito. Assim, eu acho que se elas não pagassem, não mudaria muito, porque elas eram as mais qualificadas, né, do mercado, né? Acho que elas pagavam para poder ter mais acesso, ter mais poder também, assim, na visão delas, poder influenciar o mercado, poder tomar um pouco de conta do mercado. O senhor ameaçou ou coagiu algum desses executivos Não. a efetuar o pagamento de propina? Não. O senhor não fez nenhuma ameaça no sentido assim, olha, se não pagar não tem o contrato, ou se não pagar não tem o aditivo? Não. Não? Não me recordo ter feito isso. E, pelo contrário, eu até falei do meu depoimento que assim, o índice de pagamento era na faixa de 20%. Se pegar todos os compromissos e o que for recebido era 20%. Ou seja, significa que era o contrário, entendeu? A gente recebia muito menos do que, pelo menos a casa. Menos do que o que estava, vamos dizer, compromissado. E eu não entendi bem, eram feitas reuniões com os empreiteiros também para discutir essa parte de propinas ou só tratava mais com os operadores mesmo? Eu nunca me reuni com eles para isso. Ah, não, eu já tive, assim, não é reunião em grupo, eu tive reunião, me lembro, com alguns, né, de discutir realmente, tá?